Bom, pessoal, hoje nós temos encontro com os guardiões, os manifestadores das leis de Deus e, por que não dizer, das leis do universo, os aplicadores da lei. Porém, são eles também que nos ensinam a usar essas leis. Por quê? Porque uma coisa, eles aplicarem a lei, o que acontece é que nós esquecemos como funciona. Então, quando fala aplicar a lei, não é que eles punem, que eles castigam, não é nada disso. Eles nos indicam caminho e manifesta em nós um conhecimento que já existe na nossa primícia, na nossa divindade de criação. Só que nós fomos vivendo, desencarnando, encarnando, fomos tendo e sendo várias pessoas, várias personalidades. Estivemos em muitos contextos e muitas realidades de vida, e no meio de toda essa experiência e de toda essa multiplicidade, né, de encarnações, nós vamos criando caos, nós vamos cometendo equívocos, nós vamos nos iludindo, nós nos perdemos da fonte. Por quê? Porque a gente passa a viver num mundo material que nos ilude sobre algumas ideias equivocadas. Então, os guardiões, quando nós pedimos a sua ajuda, a sua assistência, ele vai trabalhar conosco de modo a despertar a nossa verdadeira identidade. Não é nada novo, né? É algo que nós nos distanciamos. Só que para isso, a gente precisa aprender sobre tudo. A gente precisa experienciar sobre tudo. E é nesse aspecto que a gente ouve falar demais sobre a lei de karma, das provas, ação e reação. Tudo isso seria, de fato, desnecessário se nós não habitássemos o plano Terra, né? O planeta Terra. Mas, como já é sabido, né, que nós vivemos num plano, num planeta em que a prova e expiação é o verdadeiro sentido de estarmos aqui, para reencontrarmos o caminho de casa, né? Tem gente que vive como se aqui fosse a única vida, né? Tem gente que vive baseado em todo o retorno que se pode ter visivelmente e nos 5 sentidos básicos dos sentidos de vida, que é visão, audição, paladar, tato. E tudo isso só é experienciado no planeta Terra por necessidade, porque isso já existe em nós, em um aspecto espiritual. Nós já temos isso de uma maneira grandiosa e aflorada, mas com o passar das nossas experiências e caos que nós vamos criando, nós vamos nos distanciando e colocamos tudo isso dentro de uma caixinha e movimentamos a nossa vida, a nossa energia baseado nessa caixinha que é o planeta Terra. Então, os guardiões vêm nos ajudar com essas pendências. Por quê? Porque a nossa vida ela acaba ficando tão problemática por nossa própria criação de conflito, que estes conflitos, né,
estas coisas resolvidas que o terráqueo tem, impede ele de olhar para a sua verdadeira essência, para a sua capacidade de transcender qualquer coisa, para a sua capacidade de atuar dentro da sua vida com a maestria e com a herança que é a centelha divina, ou seja, um pequeno pedacinho da centelha de Deus, do próprio Deus. E quando a gente fala do próprio Deus, a gente fala do Criador. Se a gente fala do Criador e a gente é uma centelha do Criador, a gente tem a capacidade de criar também. Ok? Só que a capacidade que a gente tem de criar vai para os dois lados. De criar anseção, coisas boas, evolução, e de criar coisas ruins, embotamento, caos e dificuldade. E por incrível que pareça, a gente aprende com uma facilidade tão grande a criar coisas ruins, e nos esquecemos que para criar coisas ruins a gente usa a mesma energia, a gente desprende a mesma energia do que se a gente tivesse a mesma que a gente usa para criar coisas boas e realizações na nossa vida, em todos os aspectos. Mas como a gente vive em um planeta onde a base do que é bom, do que é evolução, do que é progresso, se limita a uma outra visão materialista, então nós acabamos acreditando nas coisas ruins que a gente cria. Imagina, a maior parte da população construindo coisas ruins. Faz uma mente coletiva enorme, grandiosa, forte no poder de criação para as coisas ruins. E vai mudar a cabeça desse povo que as coisas boas acontecem na nossa vida da mesma forma com que nós criamos as ruins. Que as pessoas não acreditam nessa possibilidade de coisas boas. Mas como isso vai acontecer? Isso não é para mim. Imagina. Então, a ideia é de que as coisas ruins são as que proliferam, e isso é uma criação da mente coletiva, com uma somatória de cada mente individual. E isso fica muito óbvio. Se tiver uma informação de uma forma mais aprofundada como essa numa rede social, por exemplo, para levar essa consciência à massa, no sentido de despertar para a verdade, para expandir, quase ninguém vai visualizar. As pessoas não têm nem energia para visualizar uma informação dessa, porque não tem vibração. Agora, se é uma notícia de tragédia, gente, ou então um assunto vazio, criado pelos influenciadores, que não te agrega em nada, não tem nada a ver com nada. E a gente vê um número de adeptos, de seguidores. Então é a mesma coisa que correr atrás do vento.
não nego que as pessoas que vão, né, e visualizam as tragédias e qualquer outra notícia vazia, ou tóxica, ou negativa, elas buscam por algo. Elas buscar algo que os faça preencher o seu interior. Mas quando a pessoa não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, certo? Então, não há convicção no que busca. Sabe que quer algo para preencher o seu vazio naquele momento. E nada melhor para preencher um vazio de toxicidade, nocividade e vibração de frequência baixíssima, como as tragédias, os grandes acontecimentos destrutivos. E você conectou, você quer saber, você busca, pronto, você já está no campo. Você já está no campo daquela vibração e não tem como dizer, não, eu só fui olhar ali, mas não entrei em nada. Só quero saber como está. É a mente que engana, né? Mas a gente acaba entrando nessas constelações primitivas do mal. Nessa corrente de consciências negativas, tóxicas, doentes do mal. Por mais que eu me sinto imune, que eu me sinto uma pessoa compreensiva, conformada com o mundo e com as coisas, porque eu ouvi isso. Eu vejo, eu gosto de saber, mas não me abala, não. São coisas da vida. A gente se engana quando a gente quer, a gente até gostaria de ser assim, mas não é. Então a gente tem que começar a ter essa malícia do que eu quero, para onde eu vou, quais serão as poeiras que eu preciso tirar do meu caminho, o que eu devo evitar, porque tudo aquilo que eu não olho, que eu não ponho energia, que eu não observo, não existe, concorda? Se você não entra naquela frequência de saber, de acontecimentos, de tragédia ou de qualquer outra coisa vazia, você não está no campo. Então, o que você não viu, o que você não se deixou influenciar, não existe para você. E se não existe para você, não existe na sua vida. E se não existe na sua vida, não tem como te prejudicar. Agora, só não dá para dizer, não, eu sei tudo isso, eu vi, infelizmente eu tenho que viver dessa maneira, porque são várias as justificativas que a mente dá. Mas eu não me envolvo. Gente, não é possível isso. Não é possível isso. Então hoje, o que é importante passar para vocês é que os guardiões vêm nos ajudando com os seus conselhos, com o seu campo de atuação, é despertar a gente para as nossas primícias, para quem de fato nós somos, e tirar de nós devagarinho aquela trave do olho que nos impede de ver de fato o que eu sou capaz, o que eu consigo, o que depende de mim. Porque, para não dizer tudo, eu vou dizer quase tudo.
de mim. E não importa qual universo que nós pensamos disso. Não importa o que vocês estão pensando. É a mente enganando. Exatamente tudo só depende de mim. Para onde eu olho, aonde eu ponho minha energia, aonde é que eu quero estar, para onde eu vou. E nós precisamos começar a criar estes objetivos na nossa vida, partindo da primícia da nossa verdadeira identidade, do nosso verdadeiro ser, que é o espiritual, o nosso espírito. Porque não há nada que aconteça aqui, na nossa vida, todos os eventos, na experiência humana, que não tenha acontecido antes no mundo espiritual, nas entranhas do nosso ser. Quando nós manifestamos os nossos eventos, as nossas experiências, elas já foram criadas a partir da nossa energia. Porque para acontecer algo, é preciso que haja energia. É preciso que eu esteja naquele contexto mental de fazer as coisas acontecerem. Então, já aconteceu. Vocês concordam? Já aconteceu. Então, a gente precisa usar esse princípio de que tudo já aconteceu de forma positiva na nossa vida. De forma positiva. Nós estamos realizando os estudos das leis do universo, e que fala muito sobre isso, como atrair a saúde, os bons relacionamentos, a prosperidade, enfim, tudo isso, a harmonia. Então, a começar, nós precisamos colocar intenção em tudo na nossa vida. Objetivos. Quem eu sou, para onde eu quero ir, o que eu preciso melhorar, o que eu não quero para mim. E quando eu estabeleço isso para a minha energia, através do alinhamento do que eu pensar dessa forma, sentir de fato que eu não quero aquilo para mim, eu quero outra coisa, eu tenho os meus objetivos, só de forma progressista, no sentido da evolução, do que é bom. É hipocrisia dizer que o que é ruim veio de Deus. É uma mentira. Não, mas olha tudo que eu passei. Deus é testemunha que eu fiz o meu melhor. Deus não é testemunha de nada. Quem fez foi você. Né? Então é hipocrisia dizer, eu sofro tanto, mas fazer o quê? A vontade de Deus. O quê? O quê? Não é vontade de Deus o nosso sofrimento. Nunca foi. Então, o importante é estabelecer objetivos na nossa vida, partindo do princípio que nós somos seres espirituais, e ter bom senso sobre isso, que nós temos uma eternidade para
E os guardiões vêm nos ajudar a despertar em nós uma fagulha que tem em nós sempre para olhar para esse lado. Tá bom? Bom, gente, então eu desejo a todos uma feliz tarde, que vocês possam levar para os seus lares as bênçãos que vieram buscar.